Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Laís. Eu sou o Diego Bonastri e venho trazer aqui para vocês conteúdo sobre inteligência artificial, inovação e rotinas imobiliárias. E hoje eu recebo não só uma cliente da Laís, uma parceira e uma amiga que a gente inclusive compartilha da mesma paixão, e Manu, não é do Jean, é a paixão pela locação de imóveis, a gente troca bastante sobre isso. Recebo a Emanuele Araújo, para mim, a Manu, e eu vou perguntar para ela como foi o teu início no mercado imobiliário. Seja bem-vinda. Obrigada, Diego. Primeiramente, sinto muito honrada em fazer parte aqui do podcast da Fala Laís. Muito obrigada pelo convite. E eu tenho uma história bem legal com o mercado imobiliário, porque eu vim para o mercado imobiliário por uma transição de carreira. Minha primeira formação é em fonoaudiologia, eu tinha uma clínica de medicina e segurança do trabalho, e com toda a estruturação de processos, pessoas, tecnologia, eu recebi um convite do Jean, que é o dono, né, o CEO da imobiliária. O maridão, sócio nos dois locais, né? E ele me fez esse convite, se eu poderia ir para a imobiliária para ajudar ele nessa organização. E eu falo que o mercado imobiliário, ele tem um bichinho que pica a gente, né? Ele resgata a gente. Resgata. E eu fui picado por esse bicho e me apaixonei pelo mercado imobiliário. Então, fiz a transição de carreira e estou há 12 anos já na JK. 12 anos na JK, que quando você foi para lá não era JK, era Giancarlo por conta do Jean. Exatamente. E a Giancarlo tem quantos anos? Fez agora 20 anos. Boa. Conta um pouquinho da história da Giancarlo e depois JK pra gente. Tá. Giancarlo, devido ao nome do Jean, né, que era Giancarlo Corretor de Imóveis, ele tinha um sonho que era realmente trabalhar com administrações de imóveis, não era nem a venda no princípio. Ele formou em Direito. E ele resolveu abrir a imobiliária, começou trabalhando sozinho, cresceu muito rápido, principalmente na administração de imóveis. E depois que ele já tinha 8 anos do mercado imobiliário, que ele já tinha com um nome, né, já era bem conhecido na cidade. E aí eu entrei 8 anos depois, estou lá até agora. É isso, 8 anos depois, então a Giancarlo já com 18 anos, 7 Lagoas. 18 não, 20. 20 anos? 20 anos de Giancarlo? Minha colinha tá errada aqui. 20 anos agora de JK, 7 Lagoas. Me conta um pouquinho como é que é o mercado imobiliário 7 Lagoas, principalmente para você que focou na locação. Então conta um pouco como é que era a venda e depois essa construção da locação lá em 7 Lagoas. Então, a gente já era forte, né? Só com o Jean, dentro da cidade, já era um nome bem forte para locação e para administração de imóveis, né? 7 Lagoas é um mercado que cresceu muito e está crescendo ainda mais. Estamos muito próximo a BH, então tem muita gente de BH que vai para BH para trabalhar, mas quer morar em 7 Lagoas, por ser uma cidade ainda muito tranquila. Apesar de não ser uma cidade tão pequenininha, né, nós temos 250 mil habitantes, então é uma cidade relativamente grande. A gente fala que não é uma cidade pequena a ponto da gente não conseguir extrair o melhor dela, e não é tão grande a ponto de você não conseguir atender ela toda. Então, 250 mil habitantes é um bom número de habitantes para uma operação imobiliária. Exatamente. Então, é um mercado que tá bem aquecido. É uma cidade que está trazendo muita coisa boa e as chances da gente melhorar cada vez mais, levar coisas melhores para nosso imobiliário, para oferecer para 7 Lagoas, são grandes. E aí, puxando esse teu gancho, levar coisas melhores, inovar, vanguarda na tecnologia. A JK já está com a Laís há 1 ano e meio, praticamente. 1 ano e meio. Foi a primeira imobiliária da região a atuar como atendente por inteligência artificial. E entrando um pouquinho nessa tua operação antes da Laís, quando nós criamos a Laís, a gente tinha algumas dores no imobiliário, que era demora no atendimento, volume alto de leads em alguns meses, outros não, muito lead fora do horário comercial. Como é que era o atendimento? Quanto tempo demorava, em média, o atendimento do corretor antes da Laís operar dentro da JK?
Então, Diego, eu chego até a me envergonhar disso, mas a gente chegou a demora de mais de 22 horas para conseguir o primeiro retorno de cliente. Isso num dia comum, mas imagina o final de semana. Final de semana, né? 22 horas. E você não tinha pré-atendimento? Não tinha. Foi quando eu conheci a Laís, eu estava no momento exatamente dessas dores, estudando montar uma equipe de pré-atendimento. Visitei imobiliárias que já tinham, imobiliárias parceiras que já trabalhavam com pré-atendimento para ver como que funciona. Foi quando eu conheci a Laís que eu falei, opa, em vez de ter uma equipe, eu posso ter uma pessoa para fazer isso com tempo recorde de atendimento. Isso é importante. E uma outra dúvida que me surgiu, que eu acho que é legal você compartilhar, a gente conversou e você tinha me comentado que a experiência era um pouco limitada do teu cliente. Uma por conta da demora no atendimento, e para quebrar isso, você chegou a ter algum tipo de tentativa com chatbot ou alguma tecnologia de automação do atendimento? E como foi tua experiência? Então, a gente pensou assim, olha, o que a gente pode melhorar nisso? Aí a gente encontrou primeiro um chatbot. E não é a melhor experiência, porque o cliente, ele tem um atendimento ali, mas é um atendimento que ele tem que percorrer um caminho ainda para ser atendido e para cair num atendimento de verdade. Então não é uma experiência legal, porque às vezes o cliente ele até deixa de seguir o caminho, sim, porque vai ter que clica mais aqui, fala aqui, liga, chama no número tal. Então a experiência não foi muito boa usando só chatbot. Era uma tentativa de acelerar o atendimento, mas que gerava meio que uma frustração. É aquilo mesmo, a experiência fica limitada. É como se entregar uma Disney para o cliente, na verdade o que ele recebe depois é o parquinho do bairro, porque ele fica limitado naquela opção 1, opção 2, às vezes ele quer realmente conversar, e a necessidade, e eu queria a tua opinião disso, no atendimento imobiliário, o atendimento humanizado, você entende como uma necessidade? Você já sentia essa dor, mesmo antes de Laís, porque a Laís veio meio quebrar esse paradigma, mas como é que era a tua relação em relação ao atendimento? Você tinha necessidade desse humanizado? Sete Lagoas precisa disso? Muito, muito. Ainda mais a gente vivendo essa geração agora, né, que é tudo muito robotizado. E o que nós encontramos na Laís foi exatamente isso, essa diferença. Humanizado. Porque o cliente, ele tem muita dúvida, né? Se não for uma pessoa que entende de tecnologia, uma pessoa que está acostumado com isso, ele não sabe que ele não está sendo atendido por um humano. Isso é importante. Vamos entrar na nova era. Aí, 1 ano e meio atrás, a JK resolveu entrar nesse modelo imobiliário que a gente chama informalmente de 3.0, que é com incremento já não só de tecnologia, mas sim da inteligência artificial. Você tinha muita reclamação. Eu sei que o tempo de demora era grande, mas isso gerava uma reclamação do cliente, ou o cliente já estava acostumado com esse tempo de demora que chegava a mais de 20 horas? Era um costume, ou o cliente reclamava muito que demorava para ser atendido? Ele só não reclamava, como às vezes dispensava o nosso atendimento, né? Porque o cliente, hoje está todo mundo muito imediatista, né? Principalmente depois da pandemia, com tudo de tecnologia. Então, o cliente, às vezes, quando ia chamar, o corretor ia chamar, o atendente de locação ia chamar, falava assim, não, eu já resolvi, já estou conversando com outros corretores, se não der certo, eu te chamo, né? Porque existem pesquisas disso, né, Diego? Sim, muita. Os primeiros 5 minutos é que o cliente está disposto a te ouvir, né? Que é no tempo dele, não é no tempo nosso. Agora você imagina, nos primeiros 5 minutos. E aí, do nada, tua operação começa a atender em 16 segundos. Então, de 5 minutos, que já era o melhor, para 16 segundos. Reduziu ou zerou esse nível de reclamação, esse volume de reclamação dos clientes? Muito. Pós-Laís, eu digo. Claro, muito, porque não é só aquele atendimento tipo um chatbot, né? Com quem que você quer falar, que setor que você quer falar. Não, tem uma conversa, tem realmente um atendimento. O cliente, ele tá recebendo, tirando as dúvidas dele, recebendo as informações, recebendo o link, e ele pode, nesse momento, já agendar a visita. Pode ser de madrugada, pode ser sábado, domingo, feriado. Ele tem a possibilidade de escolher o dia e horário que ele quer ser atendido. Isso é importante. Muito. É a experiência do cliente levada a um nível mais alto, mas trazendo um pouquinho de curiosidade aqui para o nosso papo, a tua Laís não se chama Laís. Você batizou. Qual o nome da tua Laís? E conta um pouquinho da história de como foi escolher esse nome, se você sentia vontade, o porquê desse nome, se ele tem algum significado especial para vocês. Tá. A nossa Laís se chama Lara e veio do nome lar.
né? O nome acolhimento. E por que a gente pensou também em um nome que fosse feminino? Porque a gente entende o feminino sendo mais acolhedor, sendo mais... que tem tudo a ver com o que a Laís faz, né? Para a pessoa entender, olha, é um lar, é um acolhimento, é onde eu vou chegar e realmente eu vou ser atendido, eu vou ser entendido, porque a Laís conversa, né? Eu tenho até um episódio que é muito engraçado. A gente estava com uma pessoa que estava olhando, o filho dela passou no vestibular em medicina em Sete Lagoas e estava de mudança para lá. E agendou uma visita. E aí ela ligou, desmarcando mandou uma mensagem desmarcando a visita, porque o pai dela estava doente e ela não ia conseguir ir na cidade naquele momento. E a Laís chamou primeiro, né, se sensibilizou com a Laís e pedindo, com a Laís, com a cliente, né, e depois ela voltou a chamar e perguntar como que o pai dessa cliente estava. Nossa. Então, assim, e às isso vezes... é experiência. Isso é experiência, porque às vezes o seu atendente, ele tá tão na rotina ali, corrida, atendendo outros clientes, que se o próprio cliente não chamar para remarcar, ele não vai lembrar, ainda às vezes nem vai lembrar que aquele cliente era o cliente que estava com o pai doente, né? Isso é uma percepção que a gente teve lá no comecinho da Laís. A gente monitorava muito o atendimento dela, era algo muito novo, era necessário que a gente monitorasse. E num dos monitoramentos, eu lembro de pegar uma enfermeira que foi atendida de madrugada pela Laís, de uma imobiliária X, e no final desse atendimento, o atendimento demorou um tempão, porque acho que ela ia atender um paciente e voltava, tal. No final do atendimento, ela falou pra Laís assim: Laís, eu vou levar meu filho pra escola, vou dirigir agora e não vou poder te responder. Pede pro corretor me chamar de manhã ainda, porque de tarde eu descanso para pegar meu plantão à noite. O Diego, como corretor, e entendo que eu fazia um bom atendimento, mas tinha muito atendimento para fazer, responderia para essa cliente: tá ok, eu fico à disposição. E eu acho que eu fiz um bom atendimento. A Laís virou para a cliente e falou: tranquilo, dirija com cuidado e uma ótima aula para seu filho. E é mais ou menos isso que você está falando. Ela tem uma função, a Laís tem uma função que chama reengaja. E o reengaja é aquele cliente que ficou de retornar e não retornou, ou parou de falar com a Laís, e a Laís tenta reengajar esse cliente de maneira automática, mas no contexto da conversa. Sim. E foi o que rolou. Então ela perguntou, acho isso sensacional. Obrigado por compartilhar isso, porque a gente leva isso pro Brasil inteiro, e é algo que é intrínseco. A gente precisa de um atendimento humanizado. E quando você traz esse tipo de experiência, mostra pro mercado que é possível, mesmo tendo um robozinho por trás, que esse robozinho já é capaz de trazer essa experiência legal para o cliente. Um ponto importante que eu queria trazer para você era aumento de conversão. Então a gente conversou um pouquinho antes e você me contou duas informações. E eu vou pedir uma informação que você vai me contar, que eu já sei, mas você vai contar para todo mundo. Mas a segunda, eu vou até trazer um momento especial do nosso podcast para falar um pouco disso. Você sentiu algum tipo de aumento na taxa de conversão de atendimento para fechamento? Ou seja, quantos clientes realmente interagiram e evoluíram para o fechamento? Sim, tivemos um aumento significativo, né, um aumento de 25%. 25% de clientes que realmente foram atendidos e evoluíram para o fechamento. Um baita número. Mas tem um outro número que você compartilhou comigo e até falo que quem vai fazer a edição de novo agora é aquele momento bomba da Laís, que é aquilo que fomenta o mercado a evoluir para esse tipo de atendimento por inteligência artificial. Você teve você monitorou aumento de real, conversão final, quanto você convertia antes para quanto você converte hoje após o incremento da Laís na tua operação? Sim. Também foi um número muito significativo, um número de 40%. 40% no aumento de conversão. De conversão. Momento bomba. Então, isso quer dizer o quê? No final da ponta, provavelmente, o teu corretor hoje já vê a Laís como uma grande aliada. Aproveitando esse assunto, quando você contratou essa funcionária que não é feita de carne e osso, como foi a reação dos corretores? Eles receberam bem inicialmente? Ou teve aquela torcida de nariz do tipo, será que vai funcionar? Vai me ajudar ou não vai? E se essa percepção dele melhorou? Porque com 40% de aumento de conversão, tá todo mundo com o bolso mais cheio. Sim.
No início, Diego, eles não estavam agradando muito porque eles achavam que tinha alguma coisa errada com a ferramenta. Porque eles começaram a receber menos leads. Então eles falaram assim, mas não tá chegando lead direito pra mim. E aí eu tentava mostrar, falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, olha como que seu lead tá chegando. Você já está recebendo uma primeira conversa, você já consegue chamar o seu lead, seu cliente, já sabendo dores dele, já conhecendo mais detalhes, porque você tem uma conversa preparada. É como se tivesse realmente, você tivesse um assistente aqui anotando tudo pra você e falar, olha, esse aqui é o seu lead, ele quer isso, 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 eu já conversei isso, 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 agora segue com ele. E quando eles começaram a ver que realmente o que eles estavam recebendo era menos, mas era mais qualificado e que estava mais fácil essa conversão, aí eles começaram a entender, realmente a Laís está fazendo diferença. Então a Laís trouxe aquela sustentabilidade que a gente fala tanto do menos é mais para o mercado imobiliário, que era muito refém de mais lead, mais conversão. Olha, o mês está ruim, marketing, mais lead. Isso é ruim, querendo ou não, não é sustentável, porque você vai ficar, parece eu falo muito, o looping infinito, aquele cachorrinho correndo atrás do rabo. Eu tô sempre querendo mais lead, e a gente tem muito... E sempre o próximo, né? Sempre o próximo, o outro é ruim. Aproveitando, Casa da Laís. A gente acabou de lançar o app da Casa da Laís, você já deve estar utilizando. Sim. Facilita porque aquelas informações estão na palma da mão. E eu costumo dizer que a Laís é uma funcionária formada nas melhores faculdades e capaz de anotar tudo o que ela conversa com o cliente. Isso gera relatório para vocês. Relatórios lúdicos, visualmente agradáveis e de fácil interpretação. Me diz aí, esse superpoder da gestão de dados, como você absorve dentro da imobiliária? Essa capacidade da Laís anotar tudo e te transformar em relatório, te ajuda na operação? Muito, porque a operação ela não roda sem dados. Porque se você não tem dados, não tem informação, é como viver no Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho que eu seguir, eu vou tentar chegar em algum lugar. Então, quando você tem os dados, você consegue realmente ter estudos estratégicos. O que você precisa melhorar, onde que você precisa melhorar. Nós temos a Laís, que ela vem pra gente assim, de qual plataforma que ela tá vindo, se é direto do clique do WhatsApp, se o cliente ligou direto, mandou mensagem direto na Laís, ou se é alguma outra ferramenta nossa que tá ligada na Laís. Então, até com isso eu consigo ver, falar assim, olha, é melhor eu continuar aqui, é melhor eu investir mais nessa parte daqui. Olha, a Laís, a gente agora colocou nas nossas placas, então ele consegue, através da geolocalização, também mostrar pra gente que veio de placa e tal. Então, assim, isso muda muito a história. Muda muito. E falando em mudar a história, a gente ouve muita crítica, principalmente no tocante ao corretor de imóveis se adaptar aos novos processos do imobiliário. Eu lembro que quando eu entrei no mercado, meados de 2008, era muito mais simples a profissão. Então eu não atendia depois do horário comercial porque o cliente não me chamava no WhatsApp. Eu sentava no plantão e ou o cliente ligava porque ele viu o nosso telefone na placa, ou ele ia pessoalmente na imobiliária porque ele desceu do ônibus ali na porta e por aí vai. Então eu lembro que eu mapeava um bom dia, eu recebia no meu plantão, onde tinha mais alguns corretores no plantão, eu recebia 7 clientes. Aí veio o WhatsApp, aí veio o grupo Zap, aí veio todos os outros portais, aí veio o incremento das campanhas no Meta, e isso fez com que a gente tivesse uma enxurrada de lead e ficasse refém desse lead. Com o incremento da inteligência artificial, filtrando esse volume exacerbado de leads e trazendo menos é mais para o corretor, falando que você vai atender menos clientes, mas você vai fazer mais volume de negócios, você acredita, ou como você enxerga, que a inteligência artificial vai melhorar a vida não só do gestor imobiliário, mas também do corretor para ele voltar a fazer um processo correto através de a gente estar podendo destravar o tempo dele. Então assim, você acredita que o corretor vai performar melhor por conta dele estar agora mais livre para poder fazer as tarefas e não ficar correndo atrás do rabo atendendo aquele monte de lead todo dia? Tenho certeza que é assim que vai funcionar, que funciona. Eu vejo muita gente até falando assim, a IA vai vir substituir o corretor. Não, a IA vai vir substituir o corretor que não usa IA.
E com certeza, Diego, isso é nítido, quando você tem ali, você não sabe se você está respondendo o WhatsApp, se você entra lá nas plataformas para responder o cliente que está vindo do grupo Zap, se você entra nas campanhas do Meta. Então, o corretor, ele fica perdido. E além disso tudo, ele ainda tem que vir e preencher o CRM. Ainda tem um detalhe, né? A nossa Laís, ela já coloca o lead dentro do CRM. Ainda tem essa vantagem. E ainda com detalhe, coloca ele mais enriquecido ali. Eu brinco muito que ela entrega o link que dá acesso à íntegra da conversa que ela teve com o cliente para que o corretor enxergue algumas oportunidades ali naquela conversa. E eu falo tanto isso, falo, gente, eu sonhava em que uma mosquinha ficasse rondando a mesa de jantar do meu cliente na noite anterior que eu ia atendê-lo, quando ele estava com a esposa e com os filhos, decidindo o que comprar ou o que alugar. Essa mosquinha é a Laís. É a Laís. Então eu entendo sim que esse incremento pode ajudar muito o corretor. Ele tem acesso a informações que ele não tinha. A gente tem N experiências que o cliente não enxerga a Laís como uma vendedora. Então ele acaba entregando dores, diretrizes, desejos, medos, que ele não entregava para o corretor, Ele entrega para a Laís. E ela atende bem, deixa ele confortável e isso gera insights valiosíssimos para o corretor. E aí você começa a ver corretores performando melhor. Uma provocação que eu quero te fazer. O corretor, para mim, não sei se você concorda, é o grande cliente da imobiliária. A imobiliária é uma facilitadora e o corretor realiza para a imobiliária. Então você traz plataformas como a Laís, CRM, portal de anúncio, uma estrutura física para que ele possa atender. O fato da Giancarlo JK agora ser precursora, ser a pioneira na inteligência artificial na tua cidade, que é Sete Lagoas, na tua região, faz com que os bons corretores olhem para a JK e almejem trabalhar lá agora? Com certeza, porque é isso que você falou, nós imobiliárias, nós temos que ser o hub dos corretores, né? Nós temos que servir os corretores, para que eles sirvam os clientes, vendedores, compradores, locatários e locadores. E se a gente oferece, quanto mais ferramenta, quanto mais tecnologia e a Laís para poder facilitar a vida deles, com certeza isso gera desejo, né? Porque é como se você tivesse alguém trabalhando do seu lado o tempo todo, te conduzindo para o melhor momento com aquele cliente. Exato. Aproveitando, a Laís, ela é uma colaboradora. E toda colaboradora, ela precisa de um gestor. Então não é que você vai contratar um software e vai plugar ele na tua operação e ele vai rodar. A Laís, ela precisa de um certo monitoramento para que você mapeie melhorias, para que você corrija possíveis erros. Esse mapeamento no começo é mais intrínseco, depois de uma rampagem ele fica mais esporádico porque você já treinou ela e ela já trabalha como tua funcionária mais antiga. Dentro da JK, quem cuida da Laís? Então nós temos duas atendentes que ficam com a gente no comercial e elas, a gente chama ela de mães da Laís. Porque como o volume nosso é grande e é locação e venda, né? Então são as duas que tomam conta, são as mães da Laís. É justamente isso que você falou, porque às vezes a Laís pode dar uma resposta que não era exatamente aquela resposta naquele momento, então ela tá ali ativa para isso. A gente faz contato com o time, manda, olha, essa conversa aqui a gente precisa melhorar, vamos levar para Laís, pro pessoal da Laís, para eles entenderem melhor como é que funciona. Isso é muito valioso, Manu, isso é muito valioso porque nos ajuda a entender como melhorar a nossa solução, ajuda a mapear possíveis erros na tua operação e o mais bacana, a gente está lançando agora, e eu falo sempre o pessoal seguir @laís.lastro, porque lá no nosso Instagram a gente divulga as novidades da Laís. E divulgar o app da Laís, divulgar novas funcionalidades da Laís é legal. Mas o que a gente traz para quem já é nosso cliente? Então a gente lançou agora o programa especialista da Laís. E são exatamente essas atendentes que a gente vai de alguma forma transformar ela não só em especialista da Laís, da Lara, mas sim em especialistas em inteligência artificial, para ela entender até onde a IA pode chegar. Então fica aqui o convite, se você é cliente, procure o gestor da tua conta e apresente quem é esse especialista, essa mãe da Laís dentro da sua operação imobiliária, para que a gente possa integrá-lo a esse programa novo
que ajuda muito a usar todas essas funcionalidades da Laís e assim performar mais, tá? Então fica aqui o jabazinho do programa especialista da Laís. Eu guardo sempre pro nosso finalzinho fatos curiosos, às vezes engraçados, do dia a dia da Laís, da Lara, na tua operação imobiliária. E eu sei que você coleciona alguns, e alguns já viraram até um case que a gente acaba compartilhando quando a gente vai fazer pitch para as imobiliárias. Então eu vou vender para uma imobiliária, eu conto boas experiências. Eu queria abrir espaço para você comentar o que já rolou, e não precisa ser um caso só, pode ser mais de um. O que já rolou de curioso que vale a pena você compartilhar com o mercado sobre experiências positivas da Laís na tua operação, no atendimento? Você fala história de algum cliente. Exato, histórias curiosas, engraçadas, que vale a pena a gente compartilhar com a galera. Então, foi até bem no início da Laís, quando a gente começou o atendimento, teve uma pessoa que levou uma semijoia para presentear a Laís na JK Imóveis. A gente já trouxe o Fábio da Franciose, que ganhou uma caixa de bombom. Mas essa caixa de bombom não chegou para nós, que somos os gestores da Laís. Vamos pensar assim. Quem ficou com essa semijoia? Foi as meninas do atendimento. Legal, show de bola. E nós tivemos uma senhora que ela andou conversando muito com a Laís e ela resolveu ir até a imobiliária para encontrar a Laís. Aí quando ela chegou, as meninas do atendimento, ela falou assim, olha, eu tô sendo atendida pela corretora Laís e eu queria conversar com ela para tirar algumas outras dúvidas. Aí as meninas foram explicar para ela quem que era a Laís. Porque mesmo na nossa conversa, as pessoas sabem que a gente não esconde que é uma atendente virtual, né, para as pessoas não se sentirem enganadas. Não contar pra criança que o Papai Noel não existe. Isso, mas assim, como o atendimento é muito bom, às vezes a pessoa se confunde mesmo, ou então acha que começou a ser atendido por uma inteligência artificial e depois já estava sendo seguido ali com o atendimento humano. E aí essa senhora, quando chegou na imobiliária, pediu que queria conversar com a corretora. E aí as meninas explicando para ela quem que era a Laís, como que era esse atendimento e tal. E falou, olha, mas aqui eu tenho uma pessoa aqui que está disponível nesse momento que pode te atender, que é o João, corretor. Que é o João. Aí ela olhou, aí ela mostrou quem era o João, ela olhou e fez cara assim para ele. Fazer o quê, né? Se não tem a Laís. Muito bom, muito bom. Isso fomenta que o João também evolua no atendimento dele. Sim. Porque ele fala, pô, eu brinco muito que tudo o que nos fomenta a evolução é aspiracional. Então, poxa, eu tenho um corretor que ele preenche corretamente o CRM, que ele tá faturando mais, que ele faz bons follow-ups. Os outros corretores vão olhar para ele e vão falar, cara, se ele está fazendo isso, eu vou fazer igual, porque eu aspiro a mesma coisa que ele está conquistando. Eu acho que a Laís traz isso. Ela faz um bom atendimento, um atendimento ágil, e isso fomenta esse aspiracional nos corretores. Sim. Então, poxa, se a Laís nesse atendimento, a ponto de alguém chegar na imobiliária e falar, eu quero continuar a ser atendida pela Laís, e às vezes não acreditar que é uma IA, o corretor tem que buscar isso. Exatamente. Então falar, cara, eu vou atender igual a Laís atende, porque eu quero que alguém chegue na imobiliária e fale, o João tá aí? O João agora tá sendo comentadíssimo no podcast. Mas o João tá aí, quero falar com ele, e eu tenho certeza que isso vai ajudar a evoluir. A gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast. Adorei te receber, você sabe que a gente troca muito sobre locação. Eu te conheci também através da ABMI. Sempre deixo um espacinho. Participar de grandes redes do mercado imobiliário, associações, que ajude a trocar figurinha, fazer aquele famoso benchmarking, um networking dentro de um ambiente controlado é super importante. Me conta um pouco qual é a importância da ABMI na tua carreira, na tua operação, e se você vê que a BMI também já absorveu, eu sei que eu tenho muita imobiliária na BMI que já utiliza, mas já absorveu bem a inteligência artificial na operação e já não torce mais o nariz, como quem ainda não conhece e desconfia um pouco. Como é que é a tua relação com a BMI? Então, minha relação com a BMI é muito forte, muito intensa. Inclusive, eu sou diretora de eventos da BMI. E eu falo assim, que a BMI é aquele lugar que todo mundo pode abrir a caixa preta, né? Então, essa troca que a gente tem lá dentro é muito forte, de eu poder sair da minha imobiliária, entrar dentro de uma imobiliária da BMI e ver tudo como é que funciona, sem segredo. É a mesma coisa, uma imobiliária da BMI pode ir para a JK Imóveis e
tudo que eu tenho lá, do formato que eu trabalho, eu tenho que abrir para ela, e essa troca é muito importante, né? E a questão da tecnologia na BMI também é uma coisa muito forte, muito intensa, inclusive nos nossos últimos eventos, tanto os presenciais quanto online, é o tema mais discutido, é a inteligência artificial, né? E eu acho que lá, assim, praticamente quase todo mundo já é Laís, né? Eu acredito que mais de 70% da BMI já utiliza, e convido os outros 30% que ainda não utilizando, vem para esse mundo, eu quero contaminar vocês com o sangue roxo da Laís, mas eu compartilho, eu deixo esse espacinho, porque não é só a BMI, tem redes no mercado imobiliário, associações pelo Brasil todo. Então, busque fazer parte, busque trocar figurinha com outros players do mercado imobiliário, porque isso vai ajudar a evoluir. E o papo aqui não é só sobre Laís, é sobre inovação, rotina imobiliária, então a gente traz tudo que pode ser interessante para vocês. Chegando ao final de mais um episódio, Manu, obrigado mais uma vez. Acho que a nossa relação é muito honesta. Gosto muito de trocar contigo sobre locação, sobre tecnologia. Gosto de ver que você traz insights valiosos da nossa solução dentro da tua operação. Quero te agradecer e aproveitar, atrás das câmeras, quem não sabe, eu tenho um cara sensacional que é o Anderson. E eu vou pedir pro Anderson me mandar aqui um presente que a gente tem para todos que participam. Manu, esse é pra você levar pra lá, que te ajude a ficar mais conectada, com mais energia, e que você leve a Laís junto contigo dentro da bolsa pra lá e pra cá. Que presente maravilhoso! Quer virar pra câmera pra galera ver? Quero virar pra câmera. É isso aí. E deixa eu te contar. Conte. Ontem isso aqui me fez tanta falta, todos os dois presentes, você acredita? Eu tô participando de um evento do CIMI, né? Tô participando tô dando oficinas lá. E eu fiquei uma parte sem bateria e não tinha como parar para poder caçar algum lugar para carregar. E chegava áudio, eu também estava lá precisando de ouvir. De um fonezinho. E o meu fone não estava na bolsa. Agora tá tudo aí. E é muita energia e muita conectividade para você. Exatamente, Manu, perfeito, obrigado lindo. demais pela presença. Veio direto de Sete Lagoas, não veio só para o nosso podcast, mas como ela disse, tá participando do CIMI de novo. Participar de associações, de redes, de eventos, ajuda muito a evoluir. É isso. Obrigado mais uma vez pela moral. Foi um prazerzaço te ter aqui. A gratidão é toda minha. Valeu, mais Manu. Uma vez. Gente, muito obrigada. Podcast Fala Laís disponíveis no Spotify, YouTube, Apple Podcast. Vai lá, ativa o sininho, curte, compartilha, ajuda a gente a levar esse conteúdo para o mercado imobiliário como um todo. Obrigado pela tua audiência e fica ligado porque quinzenalmente vem um episódio novo do Fala Laís. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.